Equinox chegou com a intenção de ser a nova Dark da Netflix, isso porque a premissa é um pouquinho parecida. Se você vê o trailer, ela parece que tem um pouco daquela atmosfera de Dark. Mas depois que você assiste a série, ficam nítidas as diferenças, que são muitas. Então, se você entrou nesse vídeo pra saber se Equinox é super parecida com Dark, não. Equinox não é super parecida com Dark. Ou se você entrou nesse vídeo pra saber se Equinox é melhor do que Dark, eu também já digo pra você, não, Equinox não é melhor do que Dark. Antes de começar esse vídeo, faça o favor de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E nessa nova série dinamarquesa da Netflix, baseada em um podcast de 1985 de mesmo nome, a gente acompanha a trajetória da Astrid, que tá atrás de desvendar aí o maior mistério da sua vida, que é o desaparecimento da sua irmã. Quando ela tinha lá pelos seus 9 anos, a irmã mais velha dela, que é a Ida, estava se formando e ela sumiu durante a comemoração que estava tendo de formatura, que era em um ônibus. Sumiu ela e quase todos os outros alunos. Ninguém sabe o que aconteceu, o ônibus sumiu no meio do nada, foi um grande mistério, nem a polícia conseguiu resolver e ficou por isso mesmo. 21 anos depois, a Astrid resolve mergulhar aí na investigação para saber o que aconteceu com a irmã dela. E é claro, com os outros alunos que também desapareceram, e conforme ela vai investigando, ela vai descobrindo coisas cada vez mais bizarras. A narrativa da série é daquele tipo que fica constantemente indo e voltando, presente e passado. Então a gente acompanha ao mesmo tempo a Astrid com 9 anos e acontecendo o que estava acontecendo lá, tanto com ela quanto com a irmã dela, coisas diferentes que acontecem com as duas naquela época, e a gente acompanha também a Astrid com 30 anos, agora tentando descobrir o que aconteceu com a irmã. Esse tipo de narrativa, pra mim, aqui ficou perfeito, porque ele te prende muito mais, já que a gente não sabe o que aconteceu na infância dela, pra ela ficar daquela forma que ela tá como adulta, porque ela não tá muito bem, digamos assim. Depois de um certo tempo da vida dela, depois de todos esses anos, coisas estranhas começam a acontecer com ela novamente, que são coisas que aconteciam na infância dela. Então é legal a gente ir descobrindo aos poucos como é que foi a infância da Astrid e a ligação que isso tem com o desaparecimento da irmã dela. Ou seja, o que eu quero dizer, que se a história tivesse sido contada assim, de quando elas eram crianças e depois de uma vez quando elas estavam... Elas não, né? Quando a Astrid estava adulta, seria completamente diferente, a gente ia saber um monte de coisa, não ia ser tão interessante assim. Então, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo o que aconteceu na infância da Astrid, a gente vai descobrindo o que aconteceu com a irmã dela, conforme ela vai fazendo a investigação e vai ligando ali os pontinhos. Eu vi gente na internet falando que achou a série lenta, mas eu não achei. A série tem só 6 episódios e eles giram em torno de 40 minutos cada, e a cada episódio, a cada momento, na verdade, a gente vai descobrindo novas coisas sobre o desaparecimento da Ida. Então, pra mim, realmente não ficou lento. Não. Ela tem sim um ritmo bom, na minha opinião, e não enrola pra contar o que ela tem que contar. Isso pra mim, claro. A explicação de tudo que acontece na série mergulha profundamente na mitologia nórdica. Claro que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui pra não dar spoilers. É um assunto interessante. Quem já teve mais contato, assim, já viu muitas histórias sobre mitologia nórdica, muito provavelmente vai curtir. E pra quem não tá familiarizado com mitologia nórdica, a série toma um rumo um pouco diferente daquele que a gente achou que ela tomaria. Fica um pouco confuso. Mesmo a série explicando a história em questão, que faz parte da mitologia, ainda assim, quem não é familiarizado com a mitologia nórdica pode se perder um pouquinho aí no meio do caminho. E no final, principalmente. O final é um negócio confuso mesmo. Ela explica sim o que aconteceu, mas o final deixa algumas pontas soltas que ficam ali martelando na nossa cabeça. E esse, na minha opinião, é o ponto mais negativo da série. Agora, falando um pouquinho dos personagens. A Ida, que é a irmã mais velha que desapareceu, ela consegue criar uma super empatia com quem tá assistindo. Ela é uma personagem super interessante, a atriz que interpreta ela faz um trabalho muito legal e o mistério ao redor dela é o que dá graça à série. Já a personagem da Astrid é mais sem sal. Ela tem ali a sua importância pra história, mas ela fica meio que de lado, mesmo sendo o centro da história. Ela basicamente se torna o meio que a gente aqui de fora tem de descobrir o que aconteceu com a Ida. E não passa disso, não pra gente, assim, sabe? O sentimento que a gente fica em relação a ela. Eu não me interessei pela personagem, pela vida pessoal dela, por nada. O tempo todo que eu tava assistindo, eu tava ali torcendo pra que aparecesse a Ida nos flashbacks, né? E o que aconteceu com ela. E por falar em vida pessoal da Astrid, a série cometeu o erro de dar uma vida pra ela por fora daquela história dela com os pais e a irmã, sem se aprofundar nem um pouco nisso. A Astrid tem um marido e uma filha, só que isso não é nenhum
pouco explorado pela série. Eles claramente foram colocados ali pra encher linguiça. Parece que eles adivinharam que todo mundo ia achar super sem graça e quiseram colocar alguma coisa ali pra incrementar na personagem, incrementar na vida dela. Mas isso, ao invés de ser positivo, como eu acho que eles queriam que fosse, se tornou negativo, porque a gente aqui não é burro e percebeu que eles foram colocados ali só pra encher linguiça. Então foca na Ida, porque a graça da história é. Outros personagens que ganham mais destaque na história são os pais das meninas. A mãe é uma pessoa aparentemente desequilibrada, mas mais pra frente a gente entende um pouco de por que ela é daquele jeito. Já o pai é mais sensato e é meio que quem segura a sanidade ali dentro daquela casa. E os amigos da Ida, que são os únicos sobreviventes daquele desaparecimento lá da galera do ônibus, também tem grande importância pra história. Não são personagens que a gente se importe muito, mas pro desenvolvimento como um todo da história, eles são bem importantes. O final da série não traz a necessidade de uma segunda temporada. Existe sim a possibilidade de haver uma segunda temporada, mas não uma necessidade, porque tudo que tinha que ter sido explicado foi explicado. Por mais que tenha ficado um pouco confuso, foi explicado. Então, se você assistir e não gostar, não existe a necessidade de você assistir uma segunda temporada caso ela venha a existir. E eu tô falando isso porque tem gente que assiste série, não tá gostando da série, mas quer ver até o final só pra poder entender, só pra poder saber o resultado lá do mistério, alguma coisa assim. Você não vai precisar fazer isso caso você assista Equinox e não goste dessa primeira temporada, porque você vai entender tudo no final. Pelo menos procurando na internet você vai entender. Se você não entender, só vendo a série. Em algum momento você vai entender, sem precisar da segunda temporada. Eu acho que para uma segunda temporada vir e ficar legal de verdade, eles precisavam trazer outra história da mitologia nórdica, obviamente também ligada ao equinócio, afinal de contas esse é o nome da série. Porque se for fazer uma segunda temporada para se aprofundar mais nessa história dessa primeira, eu acho que vai ficar muito chato. Agora, se eu acho que vale a pena assistir, sim. Sem comparações com Dark, porque Dark é superior a Equinox e a história não tem nada a ver com muita gente aí tava achando, mas sim, eu acho que vale a pena assistir Equinox. É uma série legal, com um mistério que prende, é rapidinho de assistir, eu assisti de uma vez só, pum. Os 6 episódios foi tudo de uma vez. O final eu confesso que não curti muito, tanto o finalzinho da série quanto a resolução lá do mistério, do desaparecimento, mas não acho que tenha estragado a série. Vale aí dar uma chance. Se você já assistiu e tá no time dos confusos com o final, que não entenderam alguma coisa, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente poder discutir, eu falo pra vocês qual foi a minha interpretação, só não esquece de dar o aviso de spoiler antes. E caso você tenha decidido agora dar uma chance pra série, depois não esquece de voltar aqui no vídeo pra me contar a sua opinião, tá? Me conta o que você achou. E é claro, se inscreve nesse canal maravilhoso, tá bom? Beijinhos e até a próxima.